Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de Sociologia, chegamos na aula de número 11, a aula que vai falar de Pierre Bourdieu, um autor fundamental, um pouco mais contemporâneo, um pouco mais próximo de nós, mas que é fundamental para se estudar num curso de Sociologia. Como sempre, o roteiro da nossa aula. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho da vida e da obra do Pierre Bourdieu, sempre tentando entender mais o contexto histórico que ele viveu do que necessariamente com quem que ele se casou, etc e tal. Depois a gente vai entender um pouquinho de uma das suas teorias, que é a chamada teoria do tipo de capital, dos tipos diferentes de capital, na qual ele vai introduzir 3 formas de capital muito interessantes. Também vamos entender um pouco da sua teoria dos hábitos, depois a teoria dos campos e, por fim, o seu legado. Uma aula um pouco mais curta, diferente da aula, por exemplo, que nós tivemos a aula passada sobre o Foucault, que foi uma aula mais longa do que o normal. Essa vai ser uma aula um pouco mais concisa, mais fundamental, na qual vocês não podem pular, porque é importante entender o pensamento de Pierre Bourdieu. Vamos lá. Começando então com a sua vida e com a sua obra, né? O Bourdieu ele vai nascer em 1930, ou seja, num contexto um pouco conturbado, ao mesmo tempo não tão conturbado, já havia passado a Primeira Guerra Mundial, porém com 10 anos de idade ele vai viver numa França, ele que era francês, vai viver numa França dominada pela Alemanha nazista, então a sua infância vai ser difícil. Ele nasceu no sudoeste da França e ele era de uma família bem humilde. Na juventude, ele vai se mudar para Paris para cursar filosofia na famosa École Normale Supérieure, a famosa Universidade Sorbonne. E ele vai concluir a graduação em filosofia em 1954. Então ele passa por uma infância um pouco difícil, né, contexto de guerra, etc e tal, mas consegue finalizar a sua graduação, enfim, superar esses obstáculos. Em 55, após terminar a sua graduação, ele vai lecionar filosofia numa cidade francesa da região central. Só que ele vai ser convocado pelo exército para servir em Versalhes. É a famosa convocação, né? E lá no exército ele vai ter um comportamento rebelde, porque ele não queria servir ao exército, e aí ele foi punido com uma convocação para a Argélia, um país da África que até então era uma colônia francesa. A gente tem que lembrar que o processo de descolonização da África vai acontecer sobretudo no século XX. E ele vai ser mandado para lá numa missão de pacificação, no contexto de luta, de libertação nacional, e ele vai utilizar essa oportunidade para conseguir estudar melhor a sociedade argelina. Nesse período ele vai se tornar professor assistente na Universidade de Argel entre 1958 e 60 e ele vai se aproximar muito da antropologia, já que ele está numa sociedade nova, ele vai se utilizar dessa oportunidade, digamos assim, para poder estudar melhor essas outras sociedades. E aí, nesse sentido, a antropologia se torna uma ferramenta fundamental para o Bourdieu. Ele vai estudar a sociedade argelina, mais especificamente o choque entre o capitalismo colonial e o desejo de independência. Então, ele pode ser entendido até como uma fonte primária do processo de descolonização da Argélia. Em 62, ele vai fundar o Centro Europeu de Sociologia e vai se tornar o diretor de estudos da Escola de Estudos Superiores e de Ciências Sociais desse centro. E a sua observação e análise dos hábitos culturais, especialmente dos franceses, conduziram à conclusão de que os gostos e estilos de vida eram condicionados pela experiência social de cada grupo. Então, é bem interessante como esse aspecto da vida pessoal dele, de ter se mudado para o continente africano e tudo mais, impacta nas suas obras e na forma como ele produz sociologia. Isso é bem interessante. Bom, as principais obras do Pierre Bourdieu é Crítica Social do Julgamento, publicado ali por volta de 79, O Poder Simbólico, publicado em 1989, A Dominação Masculina, publicado em 1998, e Razões Práticas sobre a Teoria da Ação, publicado em 94. Né? Então, todas essas obras já ali no final dos anos 70, início dos anos 80, 90, portanto, o Bourdieu é um autor bem contemporâneo, tá? Bom,
Teoria dos tipos de capitais, que talvez seja a sua principal teoria. A maior contribuição do Bourdieu talvez seja a sua teoria para a construção de tipos diferentes de capital. Porque até então, a perspectiva marxista, que era a perspectiva dominante, vai dizer que capital é sobretudo capital econômico. Né? O capital, o que é o capital? É o dinheiro, é o investimento da classe burguesa que depois se transforma em retorno financeiro. O Bourdieu vai olhar e vai falar, não, isso aí está muito simples. Existem outras formas de capital. E o capital humano? E o capital social? E o capital cultural? E aí ele vai definir 4 formas, que é o capital econômico, clássico, conhecido da sociologia, relacionado à posse de recursos, capital cultural, capital social e capital simbólico. A gente vai ver cada um deles. Bom, começando com capital social. O capital social se refere às relações sociais que podem ser capitalizadas. Então imaginem o seguinte, relações sociais elas podem ser vantajosas ou não para os indivíduos. Ou seja, eu tenho uma relação social, por exemplo, eu quero me tornar um professor. E eu fui lá e cursei o curso para me tornar professor, História. Se eu tenho uma boa rede de relações sociais, de amizade, de conhecidos que são professores de escolas particulares, por exemplo, vai ser muito mais fácil um desses professores me indicar para um cargo de professor, enviar o meu currículo, enfim, e conseguir me ajudar a entrar nesse cargo do que se eu não tivesse essas relações. Logo, essas relações se tornam um tipo de capital, um tipo de investimento que me trará um retorno. Então, isso que o Bourdieu vai chamar de capital social, ou seja, se refere às relações sociais que podem ser capitalizadas, ou seja, a rede de relações que propicia algum tipo de ganho, que pode ser prestígio, um bom emprego, aumento de salário, influência política, etc. e tal. A gente percebe isso muito na iniciativa privada. Para você conseguir, muitas vezes, alcançar um cargo maior, alcançar uma promoção, a sua amizade com o seu chefe, com os seus superiores, encarregados, conta muito. Então, isso que a gente chama de capital social. Tá? As relações sociais que trazem algum ganho. Tem o capital simbólico, que é aquele que confere status, honra, prestígio. A gente pode voltar na história um pouquinho e pensar, por exemplo, nos títulos de nobreza. O que são os títulos de nobreza se não um capital simbólico? Aquilo propriamente dito não traz necessariamente grana para a pessoa, mas traz prestígio dentro da sociedade. Né? O nobre ele é visto como alguém diferente, como alguém, entre aspas, superior dentro de uma sociedade medieval, por exemplo. Então é esse que seria o capital simbólico, né? É o que confere status, honra, prestígio, tratamento diferenciado, privilégios sociais. A soma ou a ausência desses recursos de poder, herdados ou adquiridos, determinará o lugar ocupado por grupos e indivíduos na hierarquia estrutural das sociedades e condicionará o seu estilo de vida e suas oportunidades de ascensão. Um sobrenome, por exemplo, o peso que um sobrenome tem, se você vem de uma família com um sobrenome poderoso, uma família já com influência, isso fará grande diferença. Então esse é o capital simbólico. Nós temos o capital econômico, que basicamente são os recursos financeiros, nesse a gente não vai se aprofundar muito, mas nós temos também o capital cultural. O capital cultural é interessante porque ele é diferente do capital simbólico, porque o capital cultural não necessariamente vem de uma família de renome. O que é o capital cultural? Basicamente são as habilidades, os conhecimentos que você dispõe, que você conquista com o tempo, e usa esses conhecimentos para alcançar ganhos. Então, por exemplo, imagine que você veio de uma família pobre, mas por algum motivo você conseguiu ter acesso a algum tipo de educação. Você estudou muito, leu muitos livros, conhece cultura, conhece filosofia, sociologia, história. Quando você for pleitear uma oportunidade em um ambiente que, entre aspas, tem uma cultura mais refinada, você vai conseguir ser aceito por aquele ambiente porque você tem
capital cultural necessário para entrar naquele ambiente. Isso que o Pierre Bourdieu vai chamar de capital cultural, ou seja, abrange os conhecimentos, as habilidades e disposições culturais adquiridos ao longo de uma vida de um indivíduo. Esse tipo de capital não se limita apenas à educação formal, mas também inclui familiaridade com artes, literatura, música, esportes, entre outras coisas. Isso é bem interessante. A gente pode pensar em vários exemplos macros e exemplos micros. Pensamos, por exemplo, no exemplo de escola. Você quer fazer parte do grupo dos descolados. E o grupo dos descolados é um grupo que gosta muito de futebol, que são os meninos que jogam futebol e que são populares porque são grandes jogadores na escola. Se você conhece de futebol, você já tem ali um capital cultural para se enturmar com aquela galera. Agora, se você não conhece nada de futebol, não está totalmente alheio a esse tema, vai ser muito mais difícil de você construir essas relações. Então, esse é o capital cultural, bem importante para o Pierre Bourdieu. Então, olha que interessante, ele vai expandir o conceito de capital, e isso é muito interessante. Depois ele vai trabalhar o conceito de hábitos, né, que é um conceito desenvolvido para a sua teoria sociológica. Ele vai entender que hábitos pode ser entendido como um conjunto de disposições duráveis e estruturadas adquiridas através de uma experiência individual e coletiva. Todos os nossos hábitos são estruturais e são adquiridos. Nenhum dos nossos hábitos são naturais. Nossos hábitos são construções sociais. Por que nós, por exemplo, pensando aqui em alguns hábitos, por que nós, por exemplo, falamos obrigado todas as vezes que nós fazemos uma compra? Nós vamos no supermercado, passamos no caixa, a nossa compra, a atendente nos atende, você paga e o que você responde no final? Qual que é a sua última palavra? Muito obrigado. Isso não é natural, isso é uma construção social. É uma construção social que tem um símbolo, tem um significado, ou seja, é um símbolo de educação, de gratidão, mas enfim. Então os nossos hábitos são construções. O hábito ele não é inato, mas ele é moldado pela interação contínua entre os indivíduos e os ambientes sociais. Diferentes hábitos são adquiridos a partir de diferentes ambientes sociais. Se eu estou num ambiente social na qual, por exemplo, nós temos um hábito de sair para festas. Se eu estou, por exemplo, morando numa república de estudantes, eu posso adquirir o hábito de sair para festas, baladas, etc. E se eu passo, de repente, a viver na casa de um familiar mais conservador, eu acabo me retraindo um pouco mais. Então, os hábitos dependem dos ambientes sociais que nós vivemos. Então, por exemplo, o indivíduo ele pode desenvolver o hábito que valoriza certas formas de expressão cultural, determinados gostos estéticos ou modos específicos de interação social com base nas experiências familiares, educacionais e comunitárias ao longo da vida. Isso é essencial. Ora, eu só posso gostar de rock se eu estiver inserido em algum meio social que tenha algo semelhante a rock. Tanto o meio físico como o meio virtual. Por exemplo, eu posso não ter ninguém na minha família que goste de rock, ou dos meus vizinhos, etc e tal. Mas de repente eu faço parte de um grupo no Facebook de pessoas que gostam de rock. E aquilo vai me influenciando a gostar de rock. Então é um hábito que eu desenvolvo a partir de uma certa experiência social. E isso que o Bourdieu vai explicar muito bem, né? Esse conjunto de disposições não apenas guia as práticas individuais, mas também molda as percepções de normalidade e aceitabilidade dentro de um grupo social ou de um contexto específico. Isso aqui é bem interessante para fazer análise de guerras, né? Certos comportamentos que nós consideramos ruins, eles passam a ser considerados bons em um contexto de guerra. Né? Por exemplo, você atacar uma pessoa sem essa pessoa estar te olhando, um ataque surpresa, num contexto normal, de normalidade social, isso é horrível. De repente você está... Imagine o seguinte, você está num ponto de ônibus, tem uma pessoa distraída com o celular, você chega do absoluto nada e dá um soco nessa pessoa, isso é um crime, é um hábito horrível. Mas, se você está numa guerra e você chega de surpresa e surpreende o seu inimigo e ataca o seu inimigo, isso é visto como algo bom. Então, os hábitos eles ganham pesos diferentes dependendo do contexto social, e é isso que o Bourdieu nos apresenta muito bem. Depois ele vai
inserir também o conceito de campo, né? Ele vai definir campo como um espaço social ou uma arena de competição entre indivíduos e grupos que lutam pelo poder e pelos recursos simbólicos. Cada grupo possui suas próprias regras, hierarquias e formas de capital que determinam quem tem sucesso e quem não tem dentro daquele contexto. Então existem vários campos de batalha diferentes. Campos de batalha intelectual, campos de batalha simbólica, né, de disputa pelo poder. Vamos pensar num exemplo, Igreja Católica. A Igreja Católica é um campo de poder e de disputa por esse poder. Gente querendo se tornar bispo, gente querendo se tornar padre, gente querendo se tornar papa. Você tem disputas teológicas, disputas intelectuais. Se nós voltarmos, por exemplo, na história do cristianismo, o que é a escolástica? Senão uma série de debates teológicos e pela busca de poder. Então, tudo isso está dentro da teoria de campo do Pierre Bourdieu. Né? Ele vai dizer, dentro de cada campo, os agentes sociais lutam para acumular capital relevante para aquele contexto específico. Então, por exemplo, se eu estou no contexto de igreja católica, como que eu consigo adquirir poder? Adquirindo conhecimento da igreja. Conhecendo os cânones, conhecendo as regras, conhecendo as Sagradas Escrituras, conhecendo as teologias e os pais da igreja, tudo aquilo vai me adquirindo conhecimento que eu vou utilizar como arma para conseguir ganhar poder dentro daquele contexto específico. Né? O conceito de campo é dinâmico, é relacional, sugerindo que as posições e vantagens dentro de um campo não são fixas.